strong. Queria que vocês se apresentassem primeiro, né? Falassem de onde vocês são, com o que vocês trabalham, para quem está assistindo o vídeo ficar conhecendo vocês. Vamos lá? Hello, dears! Eu sou a Teacher Nina, sou a coordenadora desse grupo maravilhoso que aqui está presente, dessa equipe que, junto com o Transform Me, está mudando vida a dia, as vidas de alguns dos nossos alunos. Nós trabalhamos na escola, no Colégio Perfil, nós estamos trabalhando com o Transform Me com alunos do 6º ao 9º ano. E Luana, Lari e Caia vão poder passar um pouquinho da experiência de como está sendo trabalhar agora no remoto, né? Porque a gente começou com as aulas presenciais e aí fomos pegos de surpresa, mas eu acredito que agora a gente já está super adaptado e eles vão passar um pouquinho da experiência como está sendo. Então vamos lá, quem quer dos professores, quem vai começar? Pode ser eu. Hello, everyone. Brave Man, vamos lá. Ok, hello, everyone. Eu sou o Caio. Tenho uns 4 anos trabalhando como professor, tenho um equivalente a uns 3 anos trabalhando no Colégio Perfil, como professor de inglês. Eu sou Luana, também trabalho no Colégio Perfil. Eu acho que o Transform Me não mudou só a vida dos alunos, mas como a nossa. Está sendo uma experiência incrível. Eu acho que qualquer pessoa que use é uma experiência incrível. Eu acho que se as pessoas tivessem mais acesso ao Transform Me, o mundo estaria transformado. Ai, que bom ouvir isso, Luana. Tudo super legal. Exatamente. Ok. Eu sou Larissa, também trabalho no Colégio Perfil. E, assim, tem sido um desafio trabalhar com o Transform Me na modalidade online. Para mim, o Transform Me tinha muito a ver com contato com os alunos, contato pessoal, com a interação pessoal do professor com eles e deles entre si. Então, foi desafiador trabalhar com Transform Me online e tem sido maravilhoso, porque a gente também está se trabalhando de uma forma positiva. Bom, vocês já falaram um pouco sobre isso, mas eu queria fazer uma rodada sobre reações. Como é que foram as reações dos alunos, dos pais dos alunos e de vocês ao Transform Me do início e até hoje? Está igual? Se transformou? Como é que está? Vamos pensar um pouco em reações ao material, né? Eu acredito que logo quando o projeto foi apresentado, principalmente aos alunos, o objetivo que nós tínhamos antigamente na monitoria de onde o livro é aplicado era um pouquinho diferente, porque não havia livro, né? Fazemos atividades extracurriculares para que eles pudessem praticar mais o inglês. E quando eles souberam que iríamos usar o livro, então todo mundo já teve aquela reação, né? Ah, mas se a gente vai usar o livro, eu falei, mas guys, é um livro totalmente diferente. E quando chegou o livro que eles puderam ver e folhearam, ah, não tem linha para a gente ficar escrevendo? Eu falei, exatamente, nós vamos fazer as atividades, mas são atividades totalmente dinâmicas, atividades diferentes. E antes de começarmos a usá-lo, tivemos que estudar as teorias, né, como que ia funcionar, o Experience Before Explanation, muita questão de Perspective, os Today's Achievement. Isso foi algo muito pessoal. E os pais puderam ver que eles iam desenvolver muitas habilidades, né, principalmente nessa fase de infância, pré-adolescência e na adolescência, que é onde a criatividade está mais viva, né? E eles não pudessem perder isso ao longo do tempo. Então, a reação foi muito boa. E os alunos, gente, como é que eles reagiram no início? Como é que eles estão reagindo hoje? Vocês falaram de vocês, falaram dos pais. Então, eu trabalho com o 9º ano. E o 9º ano é mais ou menos eles na faixa dos 13, 14 anos. E aquela faixa do não quero pagar mico. Tipo, a pior coisa que pode acontecer no mundo é pagar um mico. E aí, quando eles receberam a mesma coisa, eles viram o envelope, eles viram as cartinhas, eles viram o journal, eles amaram o journal. Mas eu posso botar o que eu quiser aqui? Eu sim. Você pode botar o que você quiser aí, é seu. Você não precisa me mostrar, então eles amaram essa ideia de eles não precisarem mostrar, de ser uma coisa deles. E eles estão cada vez mais se saltando. Antes eles ficavam muito no campo do I don't know. Ah, eu não sei. E agora eles já às vezes eu tenho, peraí, calma, guys, calma. Um de cada vez, porque eles já querem dar as experiências, as opiniões. Isso de não ter certo e errado, porque no início também era muito isso, assim, mas tá certo? O que eu falei tá certo? Aí, não, acho que eu vou falar besteira. E agora é tipo assim, mas eu penso isso, eu penso aquilo, e eles já estão entendendo, assim, a respeitar a opinião do outro. Então, assim, é uma coisa que eles vão levar pra vida. Então, eles já estão aprendendo agora, além desse processo criativo, que é importantíssimo, que a gente vai perdendo também, eles estão aprendendo a lidar com o outro. Porque quando você aprende a lidar consigo mesmo, você tá aprendendo um pouco do outro. Porque assim como você gosta que o outro te respeite, você percebe que você também quer fazer aquilo pelo outro. Então, aquela coisa, né? De gentileza gera gentileza. Então, eles estão aprendendo nessa simbiose mesmo, assim. É bem interessante ver o processo deles. Assim, E a melhor como foi do coisa início para agora. de brainstorming, eu ouvi os alunos falarem, essa é a sua perspectiva.
Então, depois de um mês que eles já acostumaram com There's no right or wrong, é uma questão de perspectiva, ouvir isso deles, que eles já internalizaram, é a melhor coisa. A gente está precisando E eu tanto vi o disso, né? feedback deles também, porque assim, alguns alunos, né, já expressaram em sala, principalmente que eles tinham em casa diante de algumas situações. E, poxa, aconteceu isso aqui comigo, mas, poxa, eu penso assim, será que eu não podia fazer de uma forma diferente? Não tem certo e errado, eu podia fazer diferente, eu podia fazer isso aqui. Então, eles trazem para a gente também esse feedback, eles trazem para a gente esse modo de pensar que eles adquiriram, né, que eles acabaram desenvolvendo com a ajuda, com o Transform. Isso é muito legal. E isso vai ser tão útil na vida deles, né? As empresas cada vez mais precisam de gente que se coloquem, que sejam criativas, mas não só ser criativas, mas que saibam se colocar de forma criativa, né? E também que saibam se colocar de forma respeitosa em relação às alteridades, em relação ao outro, né? Então, são habilidades que eles vão levar para a vida, né? E é bem, bem interessante. Bom, a gente falou de reações. Agora eu queria ouvir de vocês qual foi o maior desafio que vocês acham que alguém pode enfrentar quando usa o Transform Me? Eu acredito que sair dessa bolha de será que eu estou certo, eu estou errado, justamente quando envolve o medo de falar inglês, o medo de errar. Nós trabalhamos muito a respeito disso, e não só o medo de errar quando desse uma resposta pessoal, mas trazer para o inglês, né? Try, não se preocupe em errar, tá tudo bem errar. Sair da zona de conforto, né? Porque, assim, isso foi um desafio muito grande. Sair nós mesmos da nossa zona de conforto e ajudar-los a sair também da zona de conforto deles. Porque o livro, o material do Transform Me é uma coisa que permite a gente sair da caixinha. É uma coisa que traz a gente para fora da caixa. Então, essa mudança de dentro da caixa para fora da caixa, muitas vezes é muito difícil para algumas pessoas, para muitas pessoas. É muito difícil, é desafiador, é muito impactante. Uhum. Tem essa questão também de que eles já estão acostumados a ter um modelo para fazer tudo. Então, assim, foi uma coisa até que eu comparei assim comigo mesma também. Eu lembro que eu era uma criança criativa e aí depois, quando a professora falava para mim que assim era redação com tema livre, meus olhos enchiam. Então, um desenho livre, meus olhos enchiam. Aí, uma vez com 15 anos, a professora mandou uma redação tema livre. Eu entrei em desespero porque eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Porque tema livre, mas qual é o tema livre? Me diga qual é o tema. Qual é o tema livre? É ótimo. Dentro do tema livre, qual você vai mudar? Qual é o tema? Porque aí eu já fiquei desesperada. Então a gente vê que é uma coisa que eles passam também. E é uma coisa que eles passam também, de que eles, assim... Eu trabalhei muito com crianças ano passado, esse ano eu tô só com adolescentes. Então eu vejo essa diferença, que era a mesma coisa, que eu via eu criança e eu adolescente, as crianças. Mas é desenho livre! E amavam. Aí eu falava pro adolescente, tema livre, e eles... Tema livre! Então, assim, eu fui vivendo nisso. E o professor me trouxe esse tema livre também, sabe? Assim, esse início, todo o início foi muito desafiador para eles, porque a gente sempre dava um modelo. Aí você vai fazer isso, isso e aquilo. Então, eles iam preenchendo requisitos, na verdade. Eles não iam pensando por eles vão preenchendo requisitos. E aí, eles passaram a ter que pensar por eles. Aí, antes, era muito, I don't know, I don't know, I don't know. Então, era muito, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Até que agora já é muito fluido. E aí eu acrescento justamente que isso não poderia ser possível se a gente não tivesse uma equipe engajada. Né? Sempre quando eu falo assim, sobre essa questão, né, da gente ter abordado, ter aceitado, na verdade, esse projeto do Transform Me, né, eles, os professores, têm total liberdade para que eles possam acessar os alunos. Então, esse desafio que eles falam no início realmente foi um desafio, porque tudo que é diferente assusta. Né? E eles souberam engajar, eles souberam trazer os alunos para o que eles se propuseram, para o que eles se propuseram junto com os alunos. Então, acho que desafio, Flávio, quando a gente fala de desafio, para essas 3 peças raras, já foi uma coisa que já foi conquistada, né? E junto com os alunos. Então, assim, por quê? Porque eles têm muito claro que o objetivo principal é o aluno. Então, como que a gente vai transformar? Como que a gente vai inspirar? Né? Então, essas 3 peças raras, eu costumo dizer que a gente não faz nada sozinho, né? Então, essa equipe realmente abraçou o projeto e está fazendo valer. No início parecia que eles estavam querendo preencher requisitos e agora não. Agora eles já têm essa capacidade, essa habilidade de pensar por si próprios, de expressar a própria opinião. Eles já têm menos esse medo de se expressar e já começam a
se expressar de uma forma melhor, eles já começam a enfrentar esse medo. Gente, eu queria perguntar para vocês agora sobre como é que foi essa mudança de prática de vocês de sala de aula. A gente sabe, Luana abordou muito isso, né? A gente, como é professor de língua, a gente sempre dá um modelo, a gente vai construindo aquela atividade até chegar na produção, né? Então, tem todo um processo que no Transform Me é diferente, né? Vocês mesmos falaram experience before explanation, né? There's no right or wrong, que numa aula de língua é um pouco diferente, né? E a gente, como professor, acaba tendo que mudar um pouquinho o nosso planejamento, as nossas práticas, os steps que a gente segue, né? Como é que foi essa mudança para vocês, essa transformação? Sair dessa experiência como professor de língua e começar a usar um material que tem uma pedagogy diferente? Para mim, eu acredito que no início eu tinha que ficar sempre me lembrando, né? Eu sempre falava com Lara de triggers. Lara, a gente não pode explicar antes. Então, vamos aplicar o experience before explanation. Então, até antes, quando eu começava a fazer o lesson plan, eu já, ok, guys, hoje nós vamos falar a respeito disso, com esse objetivo, pelo costume, né? Mas eu lembrava, não, vamos fazer primeiro a atividade e depois eu vou explicar para que serve. Então, antes de passar para eles, nós tínhamos que mudar, né, a chavinha. Calma, primeiro a gente vai fazer, depois eu explico como é. Outra dificuldade para mim também é o there's a right or wrong, porque aí, às vezes eu, como professora de língua também, ouvia um you is, e a minha vontade na hora, you are, sabe assim? Então, assim, porque a gente, além de usar o Transform Me, que já é desafiador, a gente estava também usando em uma outra língua, que não é deles. E o modelo que a gente trabalha, o Transform Me, eles não estão todos no mesmo nível. Então, a gente tem aluno iniciante e aluno avançado na mesma sala. Então, e cada vez mais em uso isso, o ensino híbrido, né? Mas para a gente é desafiador, a gente está acostumado, cada um no seu quadradinho ali, iniciante, verbo to be, avançado, present perfect, enfim, então assim, era muito difícil você ver um aluno que ele falava aquilo tudo com uma maestria incrível em inglês, aí aquele que ainda estava no I am, you are, já ficava mais nervoso, e aí eu, não, mas vai do seu jeito, aí ele, you is, aí eu, Luana, calma, é you is mesmo, vai you is. It's about the content, not about the language, né? É sobre o conteúdo, né? Exactly. Então, assim, foi também um outro desafio, de, tipo, lembrar que there's a right or wrong significa que do jeito que eles falarem também, vai ser o jeito que vai ficar. O importante é que ele se comunique e que consiga passar a ideia dele para os outros. E aí eu percebi que foi rolando e já estou acostumada. Para mim, essa parte né, de corrigir na hora, né, que eu tinha muito essa prática de corrigir na hora, essa foi a mais difícil da mudar em mim. E essa interação que a gente tem, essa união que a gente tem como equipe também ajudou bastante. Nina estava presente numa dessas aulas, depois ela me deu um toque, olha, isso pode, esse fato de você corrigir eles assim, bom, então, esses toques assim foram essenciais, porque muitas vezes eu não percebia que eu poderia estar minando esse conhecimento deles. E assim, é um processo de aprendizagem, um processo de literalmente de sair da minha própria caixa. E acho que essa parte também foi bem interessante. Isso o Transform Me ajuda muito. O Transform Me assim, permite. E só complementando, eu acho que é porque como a gente já vem de um modelo onde o professor ele está no aspecto do professor, onde ele tem o conteúdo, onde ele passa o conteúdo, e quando a gente traz as metodologias ativas, onde o professor ele sai do centro para trazer o aluno como protagonista, então é um desafio aqui para nós, porque nós fomos, né, dentro daquele modelo. E de repente, agora, peraí, não, você só é um facilitador, você é o guia, você ali, você não está mais no modelo de professor. Então, é uma mudança de paradigma total. E a última pergunta é sobre realmente um exemplo, assim, de uma atividade que mais chamou a atenção de vocês. A gente começou a trabalhar, foi uma session atrás da outra, uma sessão atrás da outra, sobre sonhos. E foi muito legal ver a construção, que começa primeiro a fazer eles pensarem qual é o sonho deles, e depois a gente vai desenvolvendo. E para mim foi incrível, porque eu via, primeiro eles começaram no campo do I don't know, a gente sempre começa com I don't know, já é parte do processo. Aí, ok, I don't know, but
A gente começou a trazer esse Ideal Buds para eles começarem a tentar explorar isso. E aí, quando eles foram vendo, eles tinham sonhos, às vezes muito parecidos, às vezes muito diferentes. E foi muito lindo, foi essa palavra, lindo, ver eles, assim, se ajudando, assim, dando opinião, mas não dando opinião, assim, de tipo, eu acho seu sonho ruim, eu acho seu sonho bom, mas, assim, de tipo, assim, eles começaram, uma das sessões trouxe, que, assim, o que você pode fazer para tornar esse seu sonho realidade. E eles começaram a ajudar um ao outro. Olha, mas se você fizer isso, isso e aquilo, acho que também vai facilitar você realizar isso, porque por causa disso. E eles foram começando assim. E teve uma hora que eu fiquei calada, eu vi só aquela coisa acontecendo, deles falando como ajudar o outro. E assim, às vezes, em sala de aula a gente sabe que não é todo mundo amigo, né? Então, assim, a gente vai vendo assim, pessoas que nem se falavam direito, já dando um pitaco, mas um pitaco bom, assim, na vida do outro. E, eu também tenho esse sonho, eu acho que se a gente fizer isso, isso e aquilo, pode ajudar. Então, assim, eles já foram trocando uma ideia mesmo, assim, essa ideia de conversa, de trocar ideia. Olha, o primeiro que me vem na cabeça agora foi o experimento do clipe de papel. E eles começaram a perceber que com um simples clipe eles podiam fazer daquilo um monte de coisas. Eu acho que foi uma dessas atividades que eles começaram a perceber a possibilidade de fazer muitas coisas com as experiências deles, com aquilo que é apresentado para eles. Eu acredito também que a memória mais recente, pelo menos, principalmente das aulas remotas que nós tivemos, como exemplo assim, muito marcante, de um aluno específico, ele tem um certo grau de hiperatividade e muitos professores, não sei se não sabem, mas às vezes também depende muito, porque o ensino curricular são muitos alunos, e ele acaba ficando um pouco de background e pelo fato de não seguir muito o modelo tradicional, de ficar sentado em uma carteira, escutar o professor falar o tempo todo, às vezes ele é um pouco diferente, né? Mas recentemente, quando nós estávamos estudando a respeito de umas pictures e brainstorming para descrever o que estavam nas pictures, ele nos deu uma aula. E ele raramente participava no ensino remoto, falava muito pouco. E quando ele pediu para falar, ele descreveu a foto, descreveu quem foi o pintor e falou o ano exato. Ele falou o ano específico, não foi uma média de 10 anos, uma margem. Ele falou o ano exato, por que pintaram, qual foi a inspiração, o nome do pintor, o nome do lugar, descreveu a picture. E eu fiquei assim, parado, porque eu não estava esperando por aquilo. E começou um brainstorming tão legal que os alunos começaram a perguntar para ele, e eu perguntei a ele como foi que ele descobriu aquilo, né? Ele falou que já tinha estudado há muitos anos, mas que não tinha esquecido. E foi algo muito específico. Foi como se ele tivesse visto aquilo 2 horas atrás. E a maneira de como ele conduziu e foi explicando e foi respondendo a pergunta de cada aluno saiu totalmente do lesson plan, mas eu falei, o que importa, eles estão produzindo de uma maneira incrível. E ainda melhor, em inglês, porque apesar do nível dele ser básico, ele estava se esforçando ao máximo para que o inglês dele fosse comunicável. E as pessoas estavam entendendo ele. Tanto que quando a aula terminou, eu fiquei assim, em êxtase. Eu mandei uma mensagem para a Nina, para lá, e tipo, a gente conhece, what happened? Foi incrível, foi algo realmente muito marcante mesmo. Foi incrível. Gente, muito obrigado. Nina, eu queria te perguntar, aproveitar que a gente tem assim uma coordenadora com os 3 professores, a gente já sentiu pela nossa conversa que eles são engajados, como você mesmo falou, e que estão totalmente envolvidos com o projeto. E eu queria saber de você, como coordenadora, né? O que mais te chamou a atenção? Pode ser uma atividade, alguma coisa que aconteceu, uma conversa, não sei, qualquer coisa que você queira citar. Eu tenho uma, na verdade, muito específica, que foi até uma que, dessas aulas que a gente assiste, né, como coordenador, querendo ou não, você tem que ficar de olho para justamente ver como que a gente pode sempre melhorar. Mas eu tenho um específico que é justamente de um aluninho de 11 anos, dentro de uma dessas sessions que eles estavam falando sobre, foi, acho que, resiliência, né, que tem um que fala sobre o que eles entendem por resiliência. Né? Então, ele de 11 anos... Estou buscando aqui nos meus notes, mas pode falar. Lembrei, porque para mim foi um ápice do Transform Me, e eu acredito que vão vir mais experiências, né? mais exemplos. E ele, simplesmente de 11 anos, uma das coleguinhas acho que não queria falar alguma coisa, porque não queria errar, e aí ele pegou o microfone, foi agora nas aulas remotas também, e ele pegou o microfone e ele simplesmente falou, não, fale, porque os seus erros, você está construindo uma parede. E essa parede, você tem que entender que cada tijolo, você está aprendendo com os seus erros. Session 8.
Section 8. Então, você ouvir uma criança de 11 anos incentivar a outra porque ela tem que errar, que ali ela está construindo a personalidade dela, ela está construindo o muro dela, para mim foi sensacional. Para mim, como eu digo, o Transform Me veio para ser a cereja do nosso bolo, né? E veio justamente também para dar um certo guide, um certo guia também para eles. Né? Que eles podem sim, eles podem errar, eles estão construindo a personalidade, né? Porque quando a gente erra, a gente se frustra. E quando a gente se frustra, pronto, vamos ficar todo mundo triste? Não, vamos fazer alguma coisa about it, né? Então, para mim foi assim, ainda é o ápice, tenho certeza que vão vir mais outros, né? Outros exemplos. Mas como ele falou sobre a experiência dele, trazendo essa situação, que ele era muito bullied, que ele sofria muito com isso, mas que de repente ele mudou a chave, né? São os triggers, ele mudou a chave do pensamento dele, e ele falou, não, eu estou formando a minha personalidade, assim como você também vai estar formando a sua, minha amiga. Então, já por mim, viu, Flávio, se não tivesse me transformado o ano inteiro, eu já tinha dado. Eu tenho um professor... Ressaltar também a maneira de como a Nina se engajou, mergulhou de vez no projeto, pesquisou. Quando ela apresentou para a gente toda a empolgação, ela conseguiu passar para a gente um acompanhamento muito próximo que ela tem e consegue dar todo esse suporte para a gente nos mantermos homogêneos. Yes. Isso é muito perceptível pelo discurso de vocês, né? E só complementando o que Nina falou, eu tinha um professor que ele, nesses momentos, ele dizia, já valeu a pena nascer, viver e morrer só para ver isso acontecer, né? Isso na minha cabeça. E ele falava isso. Olha, alguém dava uma resposta de uma atividade e ele falava, olha, já valeu a pena nascer, viver e morrer só para ouvir você falar isso. E isso era uma coisa que marcava a gente de uma tal forma, né? A gente ficava assim, nossa. E Nina falou dessa forma agora, né? Já valeu a pena só por isso nesse momento desse aluno. Gente, eu não tenho como agradecer pela disposição de vocês e as coisas que vocês falaram. Acho que esse vídeo vai ficar muito lindo. Eu estou até um pouco emocionado, né? E lembrando o que eu falei para minha aluna lá há um tempo atrás, que me perguntou, professor, como é que é dar aula? E eu respondi para ela, eu sempre saio melhor do que eu entrei, né? E quando eu converso com professores também, como vocês, eu sempre saio melhor do que eu entrei. Isso é tão importante, né? E muito obrigado, gente, pelo tempo, pela disposição e pelo trabalho de vocês, né? Que é tão importante, né, para a nossa sociedade hoje. Bom dia para vocês. Bom dia. E a gente vai se falando. Be strong. Strong.